Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco em mais uma sexta-feira, oitava de Páscoa. Eis-me aqui para falar sobre os santos e sobre a reflexão do Evangelho. Amém, irmãos? Eu espero que todos vocês estejam na paz de Jesus. Hoje quero falar de uma santa que recebeu a visita da Imaculada Conceição. Sabemos que a Virgem Maria apareceu em diversos lugares com diversos títulos. Em Portugal, como Nossa Senhora de Fátima. No México, como Nossa Senhora de Guadalupe. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E na França, em Lourdes, como a Imaculada Conceição. E é sobre a Santa Bernadette Soubirous que nós vamos falar um pouco hoje. Essa menina nasceu em uma família extremamente pobre, em Lourdes, na França, em 7 de janeiro de 1844. Seu pai tinha poucas condições, trabalhava no moinho de beneficiamento de farinha. A farinha não tinha boa qualidade, porque ele perdeu uma das vistas no trabalho. Então as crianças, ela era a mais velha do casal, em 4 irmãos. Então as crianças saíam para recolher lenha. Acontece que numa dessas saídas, Santa Bernadette estava abaixada, retirando a meia para atravessar o riacho, e sentiu uma rajada de vento. Estava frio, ela achou estranho, mas continuou tirando as meias para poder atravessar o rio. E sentiu novamente. Ela olhou em direção da gruta e viu uma jovem vestida de branco, com um laço azul na cintura, um terço na mão. E imediatamente Bernadette retirou do seu avental um tercinho. E quando foi traçar o sinal da cruz, não conseguiu. Então, a jovem vestida de branco fez o sinal da cruz e elas rezaram. Foram 18 aparições para Bernadette e ela se sentia revigorada nessas aparições e o padre achou estranho o comportamento dela. Ela era analfabeta, extremamente pobre em todos os sentidos, e pediu para que ela perguntasse qual era o título que essa senhora estava aparecendo para ela. Então ela perguntou. Numa das aparições foi revelado o nome de Imaculada Conceição. A santa pedia por oração e penitência para que Deus desse aos pecadores a conversão dos seus pecados, a conversão dos pecadores. Então, Nossa Senhora Imaculada Conceição também revelou a Santa Bernadette que ela não seria feliz nesse mundo, mas sim no outro. E como penitência também, para que Deus convertesse o coração desses pecadores, a Imaculada Conceição pediu para que Santa Bernadette beijasse o chão. E assim foram as 18 aparições. A família até melhorou de vida, não porque aceitava doação em dinheiro ou outras presentes, mas porque foi concedido ao pai um trabalho melhor, e assim ele pôde sustentar melhor a família. Bernadette foi aceita no convento e passou o resto da sua vida ali, viveu até os 35 anos. Porém, a Madre Superiora não acreditava na sua santidade e dava a ela severos trabalhos, era muito austera com ela.
E ela aceitava tudo. Após a morte da Madre Superiora, 35 anos depois, o corpo de Santa Bernadette foi exumado e foi constatada a santidade, porque o corpo dela estava intacto. Existia ali tecidos fibrosos, músculo, até pele no esqueleto. E percebia-se que não era uma coisa normal. E assim, ele foi exumado mais 2 vezes, né? Então, foi exumado 30 anos depois, 10 anos e 6 anos após a sua morte. E foi São Pio IX que canonizou Santa Bernadette em 8 de dezembro de 1933, na festa da Imaculada Conceição. São João Paulo II nos convidava e continua convidando para que nós voltássemos nosso olhar à Imaculada Conceição e rezar como Santa Bernadette, que dizia assim: minha boa mãe, tende piedade de mim, eu me entrego inteiramente a vós, para que me entregue ao vosso querido Filho Jesus, a quem eu quero tanto amar de todo o meu coração. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. E o evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um dos discípulos de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: falem para o povo sentar. Havia muita grama neste lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então, ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tanto no santo de hoje como no evangelho, fica claro que Deus não desampara os pobres e nem os deixa passar fome. Jesus sabe que o caminho é longo. Jesus sabe da nossa fraqueza, que somos fracos.
e Ele tem compaixão desse povo cansado e com fome. Porém, Ele testa os seus discípulos e continua nos testando nos dias de hoje. Como? Ele pergunta assim para um dos seus apóstolos: onde vamos comprar pão para tanta gente? E eles respondem que nem com meio ano de salário conseguiria dar um pedaço de pão para cada um desse povo que seguia Jesus. E esse povo seguia Jesus porque viram nele a cura das enfermidades. Então eles começaram a seguir Jesus, né, também por interesse. E Jesus tem misericórdia e Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas Ele conta com a participação do povo. Como? Ele pede para que os apóstolos perguntem quem tem alguma coisa para partilhar. E descobrem ali um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Jesus faz o agradecimento daquele alimento a Deus e distribui ao povo. E todos comem e se fartam. E ainda recolhe 12 cestos de sobras. Esses 12 cestos tem a ver com o número dos discípulos, que são 12, os apóstolos, que são das 12 tribos de Judá. Ou seja, ninguém vai passar fome. Jesus não quer que ninguém passe fome. Mas para isso, Ele conta com a nossa colaboração. O que você tem aí para doar? Ele multiplica. Então, o milagre, como diz o Padre Léo, nós temos que gestar o milagre, querer esse milagre, essa transformação. Jesus faz a cura, Ele faz o milagre, mas também depende da sua fé. Então, meu irmão e minha irmã, quais são os seus dons e talentos, como já foi dito em outras reflexões aqui neste canal? Inclusive, inscrevam-se no canal para receber a boa nova, para alimentar essa esperança que às vezes a gente fica desacreditado com tanta doença, com tanta pandemia, com tanto desemprego. Então a gente acaba ficando desacreditado, mas não percam a fé. Jesus está conosco e Ele quer fazer um milagre a partir do que você tem para partilhar. Mesmo na sua pobreza, veja Santa Bernadette, extremamente pobre, e recebeu a visita da Virgem Maria. Portanto, a fé, a busca e também a partilha do nosso trabalho. O que você faz bem? Você canta? Você tem facilidade em falar? Você gosta de cozinhar? Então, ofereça esses talentos, esse serviço para o seu próximo. E eu tenho certeza que a providência divina não vai te faltar. Claro que não devemos nos acomodar dentro de casa por causa da pandemia, por causa do desemprego. Não! Jesus quer que você partilhe o que você tem para que Ele multiplique em nós. Jesus, na Sagrada Eucaristia, continua alimentando o nosso corpo e a nossa alma. Embora, ultimamente, por conta dessa pandemia também, estamos afastados da Eucaristia, mas que estejamos nos fortalecendo em casa, através das orações, fazendo a comunhão espiritual,
pedindo a bênção, pedindo a conversão dos nossos pecados no nosso quarto, em oração, em penitência, em jejum, para que a gente possa dar a nossa parte, né? Oferecer os nossos dons e talentos para o nosso próximo, para que Jesus possa multiplicar isso em nós. E eu tenho certeza que a providência divina não vai deixar faltar o alimento no seu lar, porque você também vai estar doando a sua parte em ajuda, em serviço ao próximo. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De Jesus, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, nós temos mãe. Sim, nós temos mãe. Sim, nós temos mãe.